As pessoas presentes, eu solicito colocarem os seus celulares num modo silencioso. Meu nome é Sabrina Rodrigues e convidamos a professora doutora Dalila de Oliveira, da Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil, para proferir a conferência Educação, Políticas Públicas e Justiça Social na América Latina, Ciência e Tecnologia. Bem-vinda, professora. E para coordenar essa atividade, nós convidamos a professora titular Marilene Proença Rebelo de Souza, presidente do PROLAN USP. Passo a palavra para a professora Marilene. Bom, boa noite para todo mundo que está aqui. É uma grande satisfação nós darmos início à conferência de encerramento do 4º Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina e do 2º Congresso Internacional Pensamento e Pesquisa sobre a América Latina. Meu nome é Marilene Proença, estou na coordenação do PROLAN, Programa de Integração da América Latina, e sou professora da Universidade de São Paulo. É com grande alegria que estarei coordenando os trabalhos dessa noite e parabenizo a nossa querida colega, professora Dalila de Oliveira, da Universidade Federal de Minas Gerais, que estará discutindo conosco sobre o tema Educação, Políticas Públicas e Justiça Social na América Latina, Ciência e Tecnologia. E agradecemos muito a sua presença, ter aceitado esse convite. A professora Dalila já esteve conosco, estava me contando que foi aluna do PROLAN, esteve aqui nos anos 90 fazendo disciplina no nosso programa. Melhor nem falar o ano, Dalila? E ao mesmo tempo, regressou também na aula inaugural que nós fizemos durante a pandemia sobre questões da educação na América Latina. E agora tivemos a honra de contar com a professora Dalila aqui conosco hoje, neste encerramento. Ela é diretora de Cooperação Institucional, Internacional e Inovação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, do CNPq. É professora emérita da Universidade Federal de Minas Gerais, é membro do Conselho Diretivo do CNPq, representando as áreas científicas entre 2020 e 2023, pesquisadora de produtividade 1A do CNPq, fez o seu pós-doutoramento no Instituto de Educação da Universidade de Londres, na Universidade de Montreal, Canadá, e na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, mestre em Educação e bacharel em Ciências Sociais pela UFMG. Membro da comissão criadora do Programa de Doutorado Latino-Americano em Educação, Políticas Públicas e Profissão Docente da UFMG, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa AMPED de 2009 a 2013, foi coordenadora geral da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Trabalho Docente, a Rede Estrado, entre 2013 e 2018, coordenou a seção de educação da Latin American Studies Association, a LASA, entre 2016 e 2018, foi professora visitante de programas de pós-graduação em educação da Universidade Federal da Paraíba, entre 2019 e 2021, é autora, coautora de vários livros, capítulos de livros e artigos em periódicos nacionais e estrangeiros. Membro também do comitê editorial de vários periódicos científicos no Brasil e no exterior. Desenvolve estudos e pesquisas com ênfase em políticas públicas, em educação e trabalho docente na América Latina. Dalila, muito obrigada por você estar conosco.
Bom, boa noite a todas as pessoas presentes. Não sei se está sendo transmitido também, não, né? Está sendo gravado. Gravado, tá. Muito obrigada, Marilene, e toda a equipe organizadora deste evento, pelo convite. Eu gostaria de ter tido tempo para assistir ao evento, mas, infelizmente, desde que eu cheguei ao CNPq, que foi no início do ano passado, que a minha vida virou uma loucura, não sou mais dona do meu tempo. Eu, às vezes, assumo um compromisso para dali uma semana, depois vem alguma coisa, desmancha aquela agenda, enfim, é uma correria. Eu saí hoje cedo de Aracaju para um sol tremendo, um verãozão, para chegar aqui no meio dessa nuvem, enfim, dessa chuva, desse clima. Haja saúde. Então, primeiro, agradecer muito o convite. Para mim é uma honra mesmo. Eu comentava com a Marilene que, quando eu vim fazer o doutorado na USP, em 1996, eu descobri o PROLAN. Então, eu pensava, poxa, se eu tivesse sabido do PROLAN antes, eu teria tentado no PROLAN, porque a questão da América Latina, para mim, sempre foi muito importante. Durante a minha graduação, foi que eu me descobri latino-americana, né? Aquela história do Gabriel Garcia Marques, de que ele se descobriu latino-americano estudando em Paris. Eu descobri na FAFISH, na UFMG. Eu, na realidade, sou mineira, mas cresci aqui em São Paulo, fiz até o ensino médio aqui, mas depois fui fazer a universidade em Belo Horizonte, na UFMG, e lá eu tive um professor boliviano que me apresentou a América Latina. Ele tinha acabado de chegar à UFMG, e com ele eu fiz disciplinas e, enfim, descobri esse mundo maravilhoso, esse realismo fantástico que é a América Latina. Então, sempre guiei meus estudos muito por aí. O tema dessa mesa, ele é um tema bastante, quase um ajuntamento, né, Marilene? Educação, políticas públicas e justiça social na América Latina, ciência e tecnologia. Então, eu vou tentar desenvolver aqui algumas ideias. Eu imagino e quero agradecer a resiliência de vocês, né, uma sexta-feira à noite, depois de um evento com tantas atividades, e vir falar também num evento depois de tantas mesas interessantes. Eu vi que a programação estava muito, muito boa. É um desafio. Então, de forma muito modesta mesmo, que eu vou trazer aqui algumas reflexões sobre esse tema. E a ciência e tecnologia eu vou deixar mesmo para falar um pouquinho ao final do que é a agenda hoje do CNPq, nesse sentido, como que a gente enfrenta essa agenda regional da ciência e tecnologia, se houver tempo também. Então, eu pensei em discutir brevemente aqui o tema proposto para essa conferência, né, a relação entre educação, políticas públicas e justiça social na América Latina, no atual contexto, e o papel da ciência e tecnologia nessa relação, pensando mesmo uma agenda regional. Bom, os desafios sociais que temos hoje incluem o combate às desigualdades estruturais das sociedades latino-americanas e aos problemas de saúde, educação e proteção social. São problemas básicos, mas que a gente sabe que na grande maioria dos países da região nós não temos essas questões minimamente resolvidas. A América Latina precisa enfrentar o desafio de suas enormes desigualdades e dos problemas de redistribuição, mudando a sua posição dentro de uma economia global. Como região mais desigual do planeta, precisa combater as profundas desigualdades persistentes nas estruturas de suas sociedades, desde as disparidades escandalosas entre ricos e pobres, até heranças patriarcais, patrimonialistas, reveladas em relações altamente excludentes e autoritárias, que ainda enfrentam muita violência de gênero, racial, entre outras. Para isso é preciso romper com o colonialismo interno, como nos ensinava Pablo González Casanova, com a manutenção da injustiça racial e do subdesenvolvimento das capacidades do Estado. Precisa ainda romper com a lógica colonial que ainda rege os países latino-americanos e que, como bem assinalou Quijano, segue sendo um dos seus principais desafios sociais ainda hoje. Pensando em termos de desafios políticos, podemos afirmar que eles incluem a consolidação da democracia após décadas de governos autoritários e populistas que permaneceram até as décadas de 80 e 90, mas que, passados quase 40 anos de transição democrática, pelo menos se a gente pensar no caso do Brasil, que ainda assim apresenta grande instabilidade, sobretudo institucional, haja vista as experiências recentes de Bolsonaro no Brasil e Milei na Argentina.
As democracias latino-americanas apresentam problemas relativos à formação da esfera pública e à institucionalização dos procedimentos de tomada de decisão e deliberação, e forte instabilidade institucional, como nos mostra a Vrites em vários de seus estudos. Porém, a cada momento que nos aproximamos de um salto, nos deparamos com severas interrupções, como as revoluções inacabadas que falava Orlando Fawcett. Aliás, eu tenho uma experiência que mexeu muito comigo, lecionando nesse doutorado latino-americano a disciplina Cenários de Políticas Educativas na América Latina. Uma grande coincidência que no dia do julgamento em que o Lula foi preso, nós estávamos trabalhando essa obra do Fawcett. Foi uma coisa impressionante, assim, da sala viver, porque os que conhecem esse trabalho do Fawcett, ele começa a escrever sobre essas revoluções inacabadas no dia seguinte à morte do Che Guevara. E aquela frustração, aquele sentimento de desesperança, e era o sentimento que tinha nos tomado, né, a mim e todos os estudantes naquela sala. Foi algo muito forte. Sempre que eu lembro disso, me toca muito. Pensando nos principais desafios da atualidade, eu quero destacar aqui um tema que tem sido colocado como uma emergência na agenda de todos os países da região e do mundo, sobretudo no que se refere hoje ao tema da ciência e tecnologia, que é a inteligência artificial. Assunto, parece até que vocês tiveram uma oficina, né, de inteligência artificial. Um seminário. Assunto que ganhou ainda mais proeminência com a ocorrência recente da pandemia. De acordo com Filgueiras, a dependência de infraestruturas críticas para apoiar a inteligência artificial nos países da região cria restrições políticas e institucionais ao desenvolvimento tecnológico. As opções estratégicas são limitadas por modos de governança e regimes políticos, criando um conjunto de políticas com particularidades na América Latina. O autor mostra que o avanço da inteligência artificial ocorre em ritmo mais ou menos acelerado entre os países da região, com diferentes desenvolvimentos estratégicos e alternativas institucionais limitadas pelo contexto político. Os países em desenvolvimento são forçados a conceber políticas e a utilizar instrumentos reguladores numa economia política global assimétrica, onde nós ocupamos um papel, como dizia Quijano, subordinado. Ontem, no encontro do G20 no Congresso Nacional, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ele abriu o evento falando disso, da necessária regulação e regulamentação da inteligência artificial no Brasil. Nós vimos o que aconteceu na eleição dos Estados Unidos, né? E não podemos esperar 2026 para a gente ver o resultado e, né, mais uma vez nos darmos conta de que essa é uma ferramenta que a gente precisa ter algum controle sobre, né? Mas como regular e regulamentar a inteligência artificial no Brasil em um congresso tão permeável às pressões do setor privado? E, em se tratando de Congresso Nacional Brasileiro, vale aquela máxima do Ulisses Guimarães, né? Se você está achando esse congresso ruim, espere até ver o próximo. Então, também, o futuro não é muito animador. Alguns autores têm demonstrado que a política tecnológica segue uma trajetória de dependência na América Latina. Ou seja, a condição de dependência econômica e as limitações críticas de dados e infraestrutura física limitam a forma como os países latino-americanos definem as estruturas tecnológicas e a governança política para a inteligência artificial. Como demonstram as teorias cepalinas de há mais de 50 anos, a América Latina tem uma inserção dependente na estrutura econômica mundial, exportando bens primários e importando bens processados. O que esses autores têm afirmado é que o mesmo tem ocorrido em relação à inteligência artificial. Oferecemos dados brutos e compramos seu beneficiamento, o que alguns dentre eles nomeiam de colonialismo de dados. A dependência de infraestruturas críticas para apoiar a inteligência artificial cria restrições políticas e institucionais ao desenvolvimento tecnológico. As opções estratégicas são limitadas por modos de governança e regimes políticos, criando um conjunto de políticas com particularidades na América Latina.
baseado nos estudos de Filgueiras. O avanço da inteligência artificial ocorre em ritmo mais ou menos acelerado entre os países da região, com diferentes desenvolvimentos estratégicos, como já afirmei, e muito dependente do contexto político de cada um em cada momento. Assim, os países em desenvolvimento são forçados a conceber políticas e a utilizar instrumentos regulatórios numa economia global assimétrica. E, à medida em que a política tecnológica segue um caminho de dependência, a condição de limitações econômicas e críticas de dados, somando-se ainda à sua infraestrutura física, acabam limitando a forma como esses países entram nesse circuito global. Associados a estes problemas, quando a infraestrutura de dados não é controlada, que é muito o nosso caso, as sociedades ficam mais sujeitas a processos de colonialismo de dados. Com o avanço da inteligência artificial, a América Latina tornou-se mais dependente de tecnologias dentro da economia global e de novas formas de colonialismo que tornam as pessoas, como pontos de dados, sujeitas a diversas intervenções comportamentais incorporadas em algoritmos. As mudanças epistêmicas que surgem com a inteligência artificial amplificam os problemas da tecnologia nas dimensões sociais e econômicas. Na dimensão social e econômica, a inteligência artificial torna obsoleta uma estrutura econômica que já não é competitiva. O avanço das políticas e incentivos para a inteligência artificial, por outro lado, acabam por diminuir a participação do trabalho no rendimento nacional, aumentando ainda mais a desigualdade e reduzindo o crescimento da produtividade. Assim, as mudanças epistêmicas introduzidas com grandes volumes de dados e inteligência artificial implicam em uma amplificação das ameaças que emergem no futuro, exigindo mecanismos regulatórios que compensem a mudança de contextos. O aprofundamento das desigualdades na América Latina tende a ser reforçado numa estrutura social heterogênea e complexa, com baixas capacidades e um elevado fosso social e digital. Para demonstrar isso, o quão grave é esse fosso social e digital, basta observarmos o que ocorreu na educação durante a pandemia. Durante a pandemia, eu coordenei uma pesquisa em 13 países da América Latina, da região, claro que ajudada, suportada por equipes nesses 13 países que participam da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Trabalho Docente, e com o apoio da IAL, da Internacional da Educação para a América Latina. Nós fizemos uma pesquisa entre 2020 e 2021, onde nós buscamos perceber como os professores de escolas públicas ou que recebem recursos públicos, porque isso na América Latina também, dependendo do país, escola pública quer dizer uma coisa diferente de outros, como os professores estavam trabalhando durante a pandemia, né? Se essas escolas estavam funcionando ou não, se esses professores estavam conseguindo responder o seu trabalho remotamente. Então, e o que nós vimos foi um quadro muito heterogêneo e de grande precariedade. O que eu quero aqui refletir sobre esse período é que, se durante a pandemia foi muito difícil, o pós-pandêmico também precisa ser analisado. E nesse momento, no nosso grupo de pesquisa, nós temos nos debruçado sobre isso. Então, as tecnologias digitais e o emprego crescente da inteligência artificial em educação, acelerado pela pandemia, vem promovendo muitas mudanças no cenário educacional. Mas eu vou destacar aqui um aspecto específico do campo educativo, a reestruturação do trabalho docente, pensando no trabalho docente nas escolas. Apesar desta reestruturação vir ocorrendo em todo o mundo, eu vou recortar aqui a realidade brasileira e de alguns países da região latino-americana. Pesquisas recentes já mostraram as maneiras pelas quais o trabalho docente tem sido alterado em decorrência de uma agenda internacional que enfatiza avaliações em larga escala, responsabilização baseada em desempenho, por exemplo, a instituição do PISA como a régua que estabelece no mundo o que é qualidade da educação e restringe essa qualidade a um número, né, a uma proficiência numérica, avaliando apenas 3 disciplinas, mas considerando aquilo ali, digamos, o indicador que diz se
essa educação tem qualidade ou não tem, e desautoriza qualquer outro modelo educativo que não tenha um bom resultado nele. A semelhança do PISA no Brasil, nós temos o IDEB, que foi desenvolvido com semelhança, né, buscando similaridade com a metodologia do PISA, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que hoje tem regulado a educação em todo o país. Prefeitos e governadores têm disputado quem é que tem o melhor IDEB, mesmo que eles não tenham a menor ideia do que esse IDEB representa, o que esse IDEB avalia no final das contas, né? Mas a gente sabe que virou, inclusive, material de campanha. E tem dado certo, né? E tem sido proveitoso para algumas candidaturas. Além disso, a replicação de exames estaduais e municipais, vocês sabem que hoje quase todos os estados do Brasil têm um indicador estadual, um exame próprio, e muitos municípios. E em muitos desses casos, o regime de remuneração dos professores passou a ser bonificação, ou seja, aquele montante do fundo público, do Fundeb, que deve ser destinado ao pagamento de professores em escolas públicas, em redes públicas de ensino, que deveria ser revertido em salário e carreiras mais atrativas. Ao invés de se fazer isso, se considera esse recurso como um recurso para emular, para, enfim, promover a competição entre escolas, até mesmo, às vezes, entre profissionais, porque isso tem interferido demais na cultura escolar, a gente já tem muitas pesquisas que mostram isso, interferido muito na organização do trabalho na escola, e acaba fazendo uma distribuição muito injusta, e nós estamos falando aqui de justiça social, né, muito injusta para com esses profissionais que acabam pagando o preço de lecionar em contextos menos favorecidos. Então, o que a gente sabe que esse IDEB tem feito pelo Brasil afora? Ele acaba premiando os professores que trabalham em escolas melhor situadas. Então, se o professor trabalha numa escola pública situada no Itaim Bibi, e aqui tem uma política de bonificação, ele pode estar certo que no final do ano ele vai ter o 14º salário dele. Mas se ele trabalha numa comunidade em Osasco, não é? Enfim, de famílias de muito baixa renda, a possibilidade dos seus estudantes atingirem o desempenho exigido pelos testes é mínima. Então, os professores acabam sendo avaliados por algo que não está ao alcance dele. O seu trabalho é avaliado por algo que não é, de fato, resultado do seu trabalho. E a sociologia da educação já tem muita literatura que mostra que o efeito da escola sobre os estudantes mais pobres é muito maior que o efeito da escola sobre as camadas médias e superiores. Então, ou seja, esse tipo de reestruturação já vinha ocorrendo e provocando muita injustiça, sobretudo com esses modelos que o Brasil acabou. O Brasil hoje é conhecido no mundo por esse modelo perverso, porque a gente considera na literatura internacional que a gente tem esse tipo de responsabilização branda e forte. E o Brasil, ele é considerado um dos países que aplica isso num grau mais forte, né, os tais high stakes. Bom, além disso, a privatização, essa privatização indireta que vai chegando às escolas públicas e, mais recentemente, o uso de instrumentos digitais e inteligência artificial. Então, tudo isso vai se somando na reestruturação desse trabalho docente. Podemos afirmar que assim como ocorre no nível transnacional, há um contexto político e social no Brasil e em outros países da América Latina que tem contribuído para essa reestruturação do trabalho docente. Quero destacar aqui 2 fenômenos que aceleraram essa reestruturação nos últimos 5 anos. A pandemia da Covid-19, iniciada em março de 2020, que afetou a vida escolar de milhões de estudantes no mundo todo, com variações significativas dependendo do contexto nacional. E o segundo fenômeno é a digitalização da educação, que, independente da pandemia, já vinha avançando, né, atualmente considerada prioridade na política nacional de educação de alguns países da região. A América Latina foi a região que teve suas escolas fechadas ou suas aulas suspensas por mais tempo durante a pandemia da Covid no mundo, mais do que a África. Isso porque a maioria dos governos da região
não conseguiu responder às demandas de higiene e segurança para garantir a saúde de suas populações diante daquela ameaça. As escolas tiveram suas aulas suspensas para salvar vidas, e é claro que tinha que ser assim, não é? As brechas sociais são fatores determinantes no aumento das desigualdades educacionais, especialmente nas áreas rurais e amazônicas. Segundo o Banco Mundial, um relatório do ano passado, atualmente 66% das escolas de ensino fundamental e 44% das escolas de ensino médio não têm acesso à conectividade digital na região. E a gente continua falando de escola do futuro, educação do futuro, como se todas as escolas estivessem super conectadas, né? Muitas iniciativas foram tomadas por governos em diferentes países da região para responder à demanda por maior digitalização da educação no período pós-pandemia. Assim, a pandemia não só expandiu e ampliou o uso de tecnologias na educação, em especial para a realização do ensino remoto, o uso de plataformas, grupos de WhatsApp, os ambientes virtuais de aprendizagem, várias ferramentas, salas do Google, né? Enfim, uma pluralidade de instrumentos. Como também demonstrou o quão limitadas estão nossas sociedades para responder a essa demanda tecnológica. A partir daí, a conectividade passou a ser uma prioridade absoluta para a maioria dos países da região. E a retórica em torno do futuro da educação passou a reforçar cada vez mais o uso da inteligência artificial e a necessidade do letramento digital. Os professores, sua formação e sua forma de trabalhar passaram a ser alvo desse discurso e das políticas que se desenham e se implementam a partir dessa preocupação. Vou abordar aqui 3 iniciativas em nível regional, voltadas para a formação de professores com vistas a responder às demandas por maior digitalização das escolas. A primeira delas é um acordo recente entre o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, com o objetivo de fechar brechas na infraestrutura digital que podem ser enormes em certos países da região. O acordo promove a criação de plataformas que permitem mapear e ampliar o número de escolas conectadas e avaliar as habilidades digitais dos professores. Para isso, ambas as instituições entendem que outro tipo de investimento necessário é na formação de professores para aproveitar a tecnologia. Nas palavras do diretor de desenvolvimento humano do Banco Mundial, ele diz, o Saavedra se chama ele, abre aspas, temos que dar aos professores o suporte que eles precisam e isso significa reformular completamente nosso sistema de formação. Quer dizer, o cara é diretor de um banco, economista, e ele que sabe como é que você pega 300 anos de tradição de formação de professores e diz, bom, isso não vale mais nada, agora nós vamos fazer outra coisa. Não é? Nós vamos implantar aqui um programa para formar professores. Continuando ainda o argumento dele, o depoimento dele, sair da formação tradicional e ir para uma formação muito mais pragmática e muito mais ligada à observação do professor e dar a ele um feedback ao vivo, como um coach. Então, já nós não precisamos mais de professores, a gente precisa de coaches nas escolas. Observe como uma iniciativa como essa pode representar um ataque à profissionalidade docente já tão combalida. A segunda iniciativa se chama Profuturo. Um programa, é muito interessante a gente ver os nomes desses programas, né? Profuturo. Um programa de educação digital promovido pela Fundação Telefônica e pela Fundação La Caixa, para reduzir a brecha educacional no mundo, melhorando a qualidade educacional de milhões de meninos e meninas que vivem em ambientes vulneráveis na América Latina, Caribe, África e Ásia. Impressionante como que a Espanha continua com a sua vocação colonialista, não é? Até para cima de nós, né? De nós, da África, enfim, não só mais nos países de fala hispânica. O Profuturo chegou a 14 países latino-americanos, atingindo 16,7 milhões de alunos e capacitando 790.304 professores na região. Vejam bem,
Na Colômbia, o Profuturo foi implementado em mais de 250 escolas em todo o país, chegando a 3,75 milhões de alunos e capacitando 172 mil professores. Em 2021, os beneficiários foram quase 2 milhões de estudantes e mais de 61 mil professores na Colômbia. A terceira iniciativa, Conectados ou Conectadas, porque usa-se @ para aprender. Esse é um programa da Unicef que diz que para ajudar a garantir o direito à educação de meninas, meninos e adolescentes, o Unicef promove soluções de conectividade e o desenvolvimento de habilidades digitais de professores, alunos e suas famílias por meio desse programa. Como exemplo, no Peru, num acordo com o Ministério da Educação, o programa está sendo desenvolvido em 2 componentes. Melhoria da conectividade com oferta de sala de aula de inovação pedagógica e melhoria da competência digital para educação voltada para professores, alunos e suas famílias. O programa tem os seguintes objetivos. Investir lá dentro do Peru, investir em 120 escolas para melhorar as condições de conectividade em benefício de mais de 59 mil alunos, fortalecer as competências digitais, as habilidades socioemocionais de 1.500 professores e diretores do ensino primário e secundário para complementar o ensino presencial com ferramentas para reforçar a aprendizagem. Capacitar as direções regionais de educação e as unidades de gestão local para gerenciar melhorias na conectividade nos processos de treinamento nas escolas. Transferir inovações e novas aprendizagens para o Ministério da Educação, para que ele possa replicar as propostas em outros territórios com o apoio do setor privado. Quer dizer, mais uma estratégia de privatização das escolas públicas. Agora eu vou falar de uma experiência nacional. Essas são em três experiências que não têm fronteiras nacionais na América Latina. Mas o Brasil tem uma experiência nacional, tem um programa nacional. Desde 2017, ele começou, algumas iniciativas vinham sendo desenvolvidas para conectar escolas públicas, já lá no governo Temer. Mais recentemente, o programa Estratégia Nacional Escolas Conectadas, cuja sigla é ENEC, foi instituído com o objetivo de promover a conexão de escolas públicas de educação básica via satélite ou fibra óptica e o uso de rede sem fio no ambiente escolar, composto por salas de aula, bibliotecas, laboratórios, salas de professores, áreas comuns e áreas administrativas. Está previsto que as escolas que não têm acesso à energia elétrica, sim, porque no Brasil ainda temos muitas escolas que não têm energia elétrica, não tem banheiro, não tem descarga, não tem água na pia, na torneira. Por isso, muitas escolas tiveram que ter suas aulas suspensas por muito, muito tempo durante a pandemia. Mas nós estamos falando em conectar as escolas. Essa iniciativa, instituída por decreto presidencial, em 2023, setembro do ano passado, estabelece para sua governança um comitê gestor que, curiosamente, não conta com a participação de representação dos profissionais da educação. Não há, aliás, pouco se fala de professores. Se a gente dá uma busca no decreto, o professor só aparece como um complemento de alguma coisa, sala de professores, atividades dos professores, os sujeitos estão ausentes. Nem mesmo por meio de seus sindicatos. Essas iniciativas surgem em um contexto de precarização do trabalho docente que a gente pode observar em pelo menos 3 aspectos, não só no Brasil, mas em boa parte da região. Escassez de professores, vocês devem estarem ouvindo bastante falar aí no tal do apagão dos professores, a falta de atratividade da carreira docente. E no Brasil é muito curioso, porque muitos países do mundo tem hoje estatísticas que mostram que eles precisam formar mais professores porque as pessoas estão deixando de se formar nos cursos de formação de professores. Mas no Brasil nós continuamos a formar muitos professores. Só que nós temos escassez de professores, sim, em determinadas regiões, porque é melhor fazer qualquer coisa do que ser professor. Então, enquanto a gente não tiver boas condições de trabalho, boa remuneração, nós vamos continuar vivendo a ameaça do apagão de professores. Não que eles não existam, mas eles preferem
Não que prefiram, eles são obrigados a fazer outra coisa para ter uma vida mais digna, muitas vezes, do que encarar a carreira de professor. O segundo aspecto é a precarização dos contratos de trabalho. A despeito da Constituição Federal afirmar que professor de escola pública no Brasil, para se inserir na carreira, tem que ser por meio de concurso público, portanto, tem que ser funcionário público, seja no nível municipal, estadual ou federal, hoje mais de 50% dos professores do Brasil são contratos temporários. Vergonhosamente, Minas Gerais, meu estado, é o estado que mais tem professores contratados com contratos precários. E o Rio de Janeiro é o que tem a melhor situação. Ou seja, nós temos a melhor e a pior situação no Sudeste. E maior diversidade nas escolas. Hoje nós temos escolas com um público muito mais diversificado do que a gente tinha 10, 20, 30 anos atrás. Hoje os indígenas estão nas escolas, né? Finalmente eles estão nas escolas, as comunidades quilombolas, enfim, hoje nós temos as comunidades rurais, hoje nós temos uma diversidade, migrantes que ainda são poucos, mas nós temos, apesar de não ter política no Brasil para migrantes, mas nós temos cada vez mais percebido o crescimento deles. E essa diversidade nas escolas obriga também a que esses professores trabalhem de maneira muito mais intensificada. Como enfrentar esses desafios numa perspectiva regional latino-americana? Bom, do ponto de vista da educação, durante a década de 90, sobretudo a primeira década dos anos 2000, nós tivemos muitas iniciativas no âmbito regional latino-americano, mais no âmbito do Mercosul, pensando a coisa de 10, 15, 20 anos atrás, no setor educativo do Mercosul, nós tivemos algumas iniciativas para pensar a formação de professores em nível regional, certificação para que professores pudessem ter mobilidade entre os países do bloco. E por que não citar também a iniciativa da UNILA, que a princípio seria uma universidade do Mercosul, mas dada a dificuldade de acerto entre os governos naquele momento, o presidente Lula acabou criando a UNILA como uma universidade federal do Brasil no seu penúltimo ano de governo, na realidade, no seu último ano de governo. Do ponto de vista das iniciativas na ciência e tecnologia, para já ir concluindo, sei que já falei muito, ciência e tecnologia, que vislumbra uma agenda regional, nós tivemos nessa época também, nos 2 primeiros governos Lula, nós tivemos um programa chamado ProSul, que foi muito interessante aqui na América Latina, que promoveu mobilidade, financiou projetos em cooperação, mas tudo isso foi colocado na geladeira. Posso dizer isso hoje com muita convicção, porque hoje eu estou na diretoria do CNPq que executou esse programa, o ProSul, e ele está lá, digamos, ainda na geladeira. A gente, de vez em quando, tenta tirar a poeira, falar, vamos ver se a gente consegue recuperar o ProSul, mas ainda não conseguimos, enfim, o orçamento, a negociação necessária para isso. Mas algumas iniciativas têm sido pensadas nesse pouco mais de 1 ano e 10 meses de governo. Primeiro, a gente percebe que a retomada, o governo do presidente Lula retomou a agenda internacional. Então, isso no CNPq a gente sente assim, no dia a dia. Nós assinamos nesse 1 ano e 10 meses de governo, nós recuperamos mais de 20 acordos internacionais. Fizemos novos acordos com países, por exemplo, acordo com Angola, nunca tínhamos tido um acordo com Angola. Com a Agência de Investigação Espanhola, a primeira vez que o Brasil assina um acordo bilateral com a agência espanhola. Enfim, não só na América Latina, eu estou falando, mas no mundo. Primeira vez que a gente assina um MOU com o Paraguai, com CONICET argentino, CONACYT Paraguai. Assinamos agora. Mês passado assinamos o CNPq e CONACYT pela primeira vez um acordo, Brasil-Paraguai em cooperação científica.
estamos com uma chamada aberta com o CONICET argentino, uma chamada bilateral, portanto, podem consultar a página do CNPq, está aberta, ainda tem tempo para submeter as propostas, e mesmo com as dificuldades que o CONICET vem vivendo no governo Milei, a gente conseguiu armar esse plano de trabalho, e esse é um acordo muito importante que a gente considera aqui para a região. E estamos assinando com a Colômbia, com a Bolívia, nós estamos começando a desenhar um plano de trabalho, enfim. Temos assinado alguns acordos bilaterais na região, mas temos a promessa de uma ação regional a partir de um acordo que foi assinado em junho do ano passado entre o CNPq, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e a UGM, que é a Associação das Universidades do Grupo de Montevidéu, que congrega 46 universidades, com um padrinho muito importante, com o Mujica. Não sei se vocês se lembram, isso foi imprensa nacional, então foi muita mobilidade, a questão mesmo do Mujica ali, articulando, movimentando as peças, é que tornou possível que a gente assinasse esse acordo e o MEC, com a CAPES e a UGM, assinasse outro acordo. Do acordo da CAPES, do MEC com a CAPES, saiu esse programa que vocês devem ter visto, porque aqui eu sei que é um público mais de América Latina, Móvel América. Saiu justamente desse acordo. Com o nosso acordo, nós já tivemos 3 reuniões. Uma no ano passado em Montevidéu, em novembro do ano passado, onde ali a gente definiu que a CAPES faria, então, esse programa mais de mobilidade, e nós, CNPq, tentaríamos algo mais arrojado do ponto de vista do apoio a projetos de pesquisa em cooperação, rumo a se pensar, quem sabe, no futuro, uma agência regional de ciência e tecnologia. É algo, digamos, muito pretensioso para o momento, dada a situação que nós temos aqui na região, dos governos que nós temos na região, mas é bom que a gente comece a sinalizar isso, porque se essa ideia vai fermentando, a gente pode chegar a construir algo parecido com o que fizemos agora com os países da CPLP. Entre os dias 22 e 24 de outubro, eu estive em Lisboa, representando o CNPq, num encontro das agências congêneres ao CNPq dos países da CPLP. Alguns países nem têm uma agência como o CNPq. Mas lá nós criamos a RAFIC, Rede de Agências de Financiamento à Investigação Científica. Aprovamos um plano de trabalho, uma governança. No plano de trabalho, nós aprovamos, inclusive, a criação de um prêmio, e isso vai possibilitar que países como Brasil e Portugal possam colaborar mais com países que precisam, sobretudo São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, que tem uma estrutura mais frágil, e, ao mesmo tempo, a gente também possa ter maior intercâmbio sul-sul, porque nós estamos tendo muito pouca, assim, nos últimos tempos, nossa cooperação esteve muito orientada para o norte. Quando eu estou falando de internacionalização no CNPq, eu mostro um mapa do mundo que vai colorindo de acordo com os nossos acordos de cooperação. E a gente vê que o mapa é muito mais colorido no norte que no sul. Então, um outro dispositivo que nós criamos foi no programa de internacionalização do CNPq, que se chama PICT, que abre uma chamada internacional todo ano, por sinal ela está sendo avaliada esta semana, hoje deve ter concluído a avaliação, onde a gente financia projetos em cooperação internacional e bolsas e submissões individuais para bolsas de doutorado sanduíche, pós-doutoramento no exterior. Nesse programa, nós colocamos um dispositivo que, se tiver uma cooperação sul-sul, tem um bônus. Ganha lá uns pontinhos no barema, na avaliação. É dessa maneira que a gente vai enfrentando também essas dificuldades que a gente vê na academia brasileira de cooperação com os vizinhos. Muitas vezes os nossos problemas são mais semelhantes com os nossos países vizinhos aqui, com os nossos colegas que estão trabalhando na vizinhança, do que com aqueles que a gente coopera na América do Norte, na Europa, enfim.
E quero ainda ressaltar mais duas iniciativas que são muito importantes e que são históricas na agenda de ciência e tecnologia na América Latina. O PEC-PG, né, o programa PEC-PG, que certamente o PROLAN deve receber muitos estudantes do PEC-PG, não? Não? Não, porque o PEC-PG ele é um programa que existe desde os anos 80 e ele é executado pela CAPES ou CNPq, às vezes de maneira alternada e às vezes de maneira conjunta. Nós estamos agora mudando a portaria do PEC-PG e no próximo ano a gente deve lançar um edital do PEC-PG. Fiquem atentos porque o PEC-PG, ele dá bolsa para mestrado e doutorado pleno no Brasil para estudantes estrangeiros. São 60 países que participam do PEC-PG. Então, praticamente todos os países da América Latina e Caribe estão dentro do PEC-PG. E um outro programa muito importante é o CITED. Também não sei se vocês conhecem a rede CITED. A rede CITED é muito interessante para o PROLAN, aqui pensando de maneira mais pragmática para vocês. O CITED é também uma cooperação antiga, é uma rede só para os países ibero-americanos. Quem mais põe dinheiro no CITED é Espanha, Portugal e Brasil. Do lado de cá, nós somos o país que mais contribui, porque tem a ver com a capacidade do país de contribuir. O CITED financia redes de pesquisa, redes internacionais de pesquisa. Para concorrer a uma proposta do CITED, é preciso que a cooperação, que a rede tenha pesquisadores de pelo menos 3 países da região. E o que ele financia não é a pesquisa em si, mas é a rede. Então, são 20 mil euros para cada rede que é financiada. E a gente tem chamadas anuais do CITED. Então, fica lá na página do CNPq, é só vocês observarem. Bom, por fim, queria destacar que, como eu abri com o tema da inteligência artificial, também quero fechar com ele. Ele hoje é um tema estratégico na região, junto com a questão da energia, né, da transição energética, a crise climática, enfim, esses temas que estão na ordem do dia ou na crista da onda. E aí, eu queria encerrar comentando que, também pela astúcia do presidente Lula, foi criado o Plano Brasileiro, o Programa Brasileiro de Inteligência Artificial, o PIBIA. Foi a partir de digamos assim, quase que de um estalo que ele teve num evento que ele estava, e vendo essa recorrência do debate sobre inteligência artificial, ele comentou: eu vou encomendar ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação um programa de inteligência artificial, porque nós não podemos não ter soberania nesse assunto. Nós não podemos, mais uma vez, ser dependentes nesse assunto. Certamente ele não leu os textos que a gente tem lido sobre isso, mas deve ter seus conselheiros aí dizendo para ele que nós estamos mais uma vez repetindo, né, a nossa tendência à dependência. E ele, muito sabiamente, na minha opinião, acabou por nos obrigar, foi um trabalho intenso. Nós fizemos um verdadeiro mapeamento de quem pesquisa inteligência artificial no Brasil. Dentro do CNPq, nós rastreamos quem pesquisa, né, onde estão as pesquisas sobre inteligência artificial, e foi criado aí um programa que vai receber um investimento vultuoso e que a gente espera, quem sabe, conseguir fazer face a essa discussão, pelo menos no que se refere aí à regulação e à regulamentação de um tema tão demandante. Eu paro por aqui, agradecendo mais uma vez o convite e a audiência de vocês nesse dia e hora. Muito obrigada. Agradecer demais, Dalila, a sua fala, né, trouxe muitos desafios, né, que nós temos aqui ainda pela frente. Essa questão da inteligência artificial, acho que é um tema urgente para nós, né. Tivemos aqui várias mesas discutindo essa questão também das tecnologias, né, e isso nos deixou bastante
impactados, né, nesse momento que a gente está vivendo, e, ao mesmo tempo, pensar alternativas, né? Eu acho que os programas, as redes, esse incremento todo de articulação latino-americana, retomar isso, né, com força, porque acho que nós já sabemos os caminhos, né? Agora. E precisamos colocá-los em prática, né? Então, é uma alegria aí muito grande a gente poder ter neste evento, né, essa possibilidade de construirmos esses caminhos conjuntamente, porque sozinho não é possível. E eu acho que esses programas de mobilidade, né, também são fundamentais para que a gente possa ir construindo novas formas de aproximação cultural também, né? Porque eu acho que essa dimensão cultural é uma dimensão que a gente tem avançado pouco, né, nas nossas relações acadêmicas. Então, acho que esse é também uma dimensão muito importante que você aponta aí para a gente. Então, muito obrigada, agradecemos demais. E a nossa Sabrina, a nossa cerimonialista, tem aqui alguma coisa a mais para você. Sim, muito agradecida, para Dalila, pela excelente conferência e pela exposição desse tema tão importante, que é para nós também as tecnologias, né, nesse pensar e repensar a América Latina. E nós convidamos a discente Suzana para lhe oferecer uma lembrança do nosso simpósio nacional. Foi quem me recebeu, né? Foi a Suzana, não foi? Tá certo, estamos lá à disposição. Obrigada. Vamos fazer a mesa de encerramento. Tá. E nesse momento, nós desfazemos a mesa da conferência para iniciar a nossa solenidade de encerramento destes eventos. A professora Dalila está convidada a participar conosco. Pois não. E nesse momento nós iniciamos aqui a nossa solenidade para o encerramento do 4º Simpósio Internacional e o 2º Congresso Internacional Pensamento e Pesquisa sobre a América Latina. Eu não sei, já estou com saudade dessa convivência com tantas pessoas, tantos colegas, discentes, docentes desta universidade e outras universidades, os nossos colegas do exterior. Eu já estou saudosa de todos. E nós convidamos para compor a mesa, juntamente com a professora Marilene Proença, o professor associado Júlio César Suzuki, o vice-presidente do PROLAN, e também vice-coordenador do evento. Aproveito a oportunidade para registrar a participação dos docentes, de alguns conferencistas que ainda permaneceram no evento, dos palestrantes das mesas. Agradeço a presença dos docentes discentes da USP e também de outras universidades, né? E principalmente agradecendo a presença e o contributo de cada um e da coletividade para as pesquisas científicas sobre a nossa América Latina, agradecemos especialmente os discentes que atuaram no credenciamento e também no acolhimento de todos nós aqui durante esses cinco dias de evento. Vou nominar alguns dos presentes e, em nome deles, eu estendo os agradecimentos a todos que participaram, né? Agradecendo aqui a Suzana, Beatriz, Daniel, Carolina, a Raíssa, Thaís, Suzana, Ana Sofia, André, Ani, o Carlos Magno, Cláudio, Daniel Fernando, Daniele, Elaine, Enzo, Evandro, Gabriel, Gabriela, Helena, Jader, Luciana, Luan, Marceli, Maria Eduarda, Maria Liliana,
Maria Luísa, Mariene, Micael, Milena, Natália, Nilson, Nicole, Pedro, Rafaela, Vinícius e Emina. Todos merecem ser citados aqui. Muito obrigada. E agora eu passo a palavra para o professor Júlio. Sua saudação. Boa noite a todos, a todas. Que alegria hoje nós termos, né, nesse dia, essa fala da professora Dalila, encerrando esse nosso evento. E com chave de ouro, né, abrimos com a conferência do professor Gregório e tivemos essa semana toda 1000 debates extremamente importantes que realmente transformaram a Universidade de São Paulo, esse departamento de Geografia, nesse auditório Nicolau Sivicenco, na capital da América Latina. Nós tivemos 5 dias de trabalhos intensos e, no nome dos nossos mestres de cerimônia, Gustavo e Sabrina, quero agradecer a ajuda de todos, né, que participaram ativamente desse evento, tanto os docentes quanto os discentes, os técnicos administrativos, a universidade que nos apoiou tanto, né, Marilene, e que nos abriu aí a possibilidade de que nós tivéssemos esse sucesso da recepção. Eu acredito que todos os nossos convidados, nacionais e internacionais, estão contentes com cuidado, com carinho, com a amizade que nós tivemos esse dia, em atenção a tudo que fosse possível dentro dos limites, né, que estavam impostos pelos recursos que estavam disponíveis. Mas não podemos aqui esquecer de mencionar, né, como que esses nossos docentes do PROLAN fazem toda a diferença. Né, e isso é a tradição sempre, né, até mais do que às vezes eu vejo em outras participações, né, fazendo toda a diferença para que o nosso programa se realize com a qualidade que nós temos. E só foi possível organizar esse evento porque muitas forças se reuniram nessa atratividade da professora Marilene Proença. Eu queria pedir um aplauso especial e principalmente porque em muitos momentos nós não acreditávamos que fosse possível fazer esse evento, não acreditávamos que fôssemos ter público. E mesmo depois de uma semana impossível, de 3 turnos todos os dias, ainda temos aqui pessoas relutantes para pensar a América Latina. Isso tudo porque Marilene nos proporcionou isso e teve a coragem de dizer, não, vamos fazer presencial o nosso evento. E eu quero dizer que eu sou daqueles que tem que aceitar que estava errado, né? Marilene estava certa, foi um sucesso o nosso evento e realmente nós tivemos milhares de dificuldades, mas é exatamente essa força que nos uniu nessa semana que permitiu que a gente produzisse um evento de excelente qualidade. Claro que não foi o evento da última vez com 1.200 pessoas, né, Margarida? Mas foi um evento, num certo sentido, muito melhor em termos de acolhimento, em termos de possibilidade de diálogos, e eu acredito que podemos aqui dizer também de profundidade dos debates, porque não só houve muito mais mesas e convidados nacionais e internacionais, mas a possibilidade de organizar tematicamente as falas. Então, nós tivemos aqui um sucesso em termos de possibilidades acadêmicas, ainda que o número fosse menor. Então, temos sempre que pensar que nem sempre o quantitativo supera o qualitativo. E é isso que nos brindou densamente a professora Dalila, né, na sua fala, para mostrar que há necessidade de pensar, claro que sim, parâmetros, critérios, mas eles devem ser sempre relativizados. Então, quero agradecer muito, em nome da comissão organizadora, a todos que estiveram conosco nessa semana. Foi extremamente especial e quero já convidá-los, né, Marilene, para daqui a 2 anos nos reunirmos, né, tanto os alunos quanto os professores, os técnicos, os pesquisadores em geral da América Latina, mas também os egressos. Sabrina, aí quero relembrar o nome dela, né, porque os egressos aqui no PROLAN fazem a diferença. E a Margarida é uma outra que eu gostaria de salientar nesse momento, porque é uma das nossas egressas que estão aqui,
porque o PROLAN é como a Dalila, né, que também, né, quero lembrar o nome dela, se apaixonaram por esse programa e viram que só não é nota 7 por alguns pequenos detalhes, mas que deveria ser, porque ele é internacional desde a sua origem, né, Dalila? Extremamente importante, potente, e essa nossa reunião mostra exatamente isso. Mas nós ainda vamos ser melhores, né, Marilene? Daqui 2 anos ainda vamos fazer algo melhor do que fizemos dessa vez, porque são muitos os aprendizados. Muito obrigado, Marilene, realmente. Você foi esse coração que pulsou e nos uniu para fortificar os laços necessários para que esse evento se fizesse. Muito obrigado. A gente teve um momento, né, em que nós achamos, vamos fazer virtual. E aí foi esse momento de águas, né, em que eu tive eu falei, não, nós vamos fazer presencial. Vamos lá, vamos juntar todas as forças que nós conseguirmos, e conseguimos. E foi uma alegria aqui enorme, né, estarmos esses 5 dias convivendo intensamente, manhã, tarde e noite, né, nessa imersão latino-americana, né? Mas eu não posso deixar de fazer aqui alguns agradecimentos. Chegamos, né, ao encerramento, né, do 4º Simpósio Internacional Pensar a América Latina, e o nosso 2º Congresso Internacional sobre o Pensamento e a Pesquisa sobre a América Latina. E que cada um dos participantes desses 2 eventos possa levar para a sua vida um pedacinho da América Latina e deixar a sua importante contribuição para a justiça social, para a concretização dos direitos sociais e das políticas públicas, bem como para a participação democrática e a efetivação da humanização. Nossos mais sinceros agradecimentos a cada um que veio participar desse encontro, superando desafios, barreiras de todas as naturezas e buscando construir uma América Latina. Aqui. Esse microfone. Então, o microfone já não está aguentando mais. Obrigada, Sá. Uma América Latina, né, mais justa e mais solidária. Agradecer a cada uma das instituições e pessoas que apoiaram este evento e que fizeram com que ele pudesse se concretizar, enfrentando inúmeras dificuldades. Aos nossos queridos e queridas professores e professoras convidados das universidades da Colômbia, México, Costa Rica, Argentina, Uruguai, Brasil, cada conferência e cada mesa redonda trouxe reflexões, contribuições e debates incríveis sobre a América Latina. Aos cineastas e atores dos documentários apresentados e debatidos, ao professor Marcel Consani, cadê o Marcel? Está aí? Chama ele depois para a gente dar um aplauso aqui para ele, né? Que nos brindou com as atividades culturais maravilhosas que tocaram os nossos corações. Agradecer a todos os colegas e estudantes que lançaram seus livros, a todos e todas docentes do PROLAN que participaram ativamente da construção desse evento em todos os seus detalhes e que compuseram a comissão organizadora, aqui representada pelo professor Júlio Suzuki, e a comissão científica representada por mim. Em especial a professora Luciana Morilas, que junto conosco foram fundamentais para que esse evento acontecesse. Aplausos a Luciana, por favor. Obrigada, Luciana.
a todos os colegas e as colegas e proponentes participantes dos seminários de pesquisa e dos minicursos. Ao nosso representante dos povos originários, Kazé Tupinambá e Maiauari Xinguano, pela arte do seu povo. A professora Margarida Nepomuceno e Sabrina Rodrigues, pelas entrevistas que foram realizadas com os nossos convidados. Então, acho que merecem aplauso. E eu acrescentaria a Joana também, né, que esteve junto nesse trabalho. Foram 12 entrevistas que foram feitas com os nossos colegas. E, por fim, agradecer profundamente a Suzana, Carol, Thaís, Raíssa e Zé Tiago, estudantes do PROLAN, que foram fundamentais para organizar a logística desse evento. Eu pus 5 exclamações aqui. Aplausos. E aos 34 monitores de diversos cursos que contribuíram nesse evento em cada momento. Especialmente ao Daniel, que fotografou lindas cenas que ficarão em nossa memória. Agradecer aos apoiadores deste evento, que apoiaram com café nos banners, em especial ao Café Santa Mônica, que foi o café que nos brindou, né, nesses dias todos. Agradecer aos apoiadores dos eventos, como a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, em nome do seu diretor, professor Adrian, da FEARP, Ribeirão Preto, professor Fábio, da Faculdade de Educação, professora Carlota, do Instituto de Psicologia, professora Iane Scarcelli, e da Fundace, professor Amaury Gremot. E agradecer especialmente também ao professor Edgar Monforte Merlo, que também fez a sua colaboração especial para esse evento. Agradecer ao Claxo, ao Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Agradecer ao Elson. Vamos fazer um aplauso bem bacana para o Elson. Incansável, que nos acompanhou a cada dia, desde o início dos trabalhos até os momentos finais, passando, às vezes, das 22 horas, e que está gravando esse nosso evento para que a gente possa depois revê-lo a cada momento. E ao Memorial da América Latina, por nos receber amanhã em uma visita guiada, especialmente organizada para os participantes desse evento. Quem não se inscreveu, se inscreva e participe conosco amanhã desse evento importante. Agradecer à nossa reitoria, à vice-reitoria da Universidade de São Paulo e principalmente a esta casa, por nos acolher nesses dias. Muito obrigada a vocês que estão presentes e esperamos a todos e todas e todes daqui a 2 anos. Vamos lá. Eu gostaria de comunicar que a visita amanhã no Memorial da América Latina, todos estão convidados, começa às 2 horas, 14 horas, lá no Memorial. Professora, na biblioteca, Margarida? Portão 9, administração. Portão 9, administração. Portão 9 do Memorial da América Latina, no setor de administração. Nós agradecemos a presença de todos, de todas. E terminamos aqui concluímos o nosso evento. Nós somos a América Latina. Eu gosto sempre de lembrar, professora Marilene e professor Júlio, que cada um é uma obra de arte dinâmica. E a nossa América Latina é uma obra de arte. E nós estamos aqui sempre para enaltecer essa obra de arte, que somos nós todos, que é esse nosso chão, essa nossa Pachamama. Esperamos reencontrá-los em breve em outros fóruns, né? E nos vemos aqui, como disse os professores, daqui a 2 anos. Um bom retorno, uma boa noite e até breve. Sabrina, nós queremos, antes deles saírem, fazemos uma homenagem aos nossos cerimonialistas. Ao Gustavo Menon, a Sabrina Rodrigues, que também foram incansáveis, né, nesses 5 dias de trabalho. Muito obrigada, viu?
Voltar a cena. Voltar a cena. Voltar a cena. Tira a fotografia os quatro juntos. Tira a fotografia os quatro juntos. Tchau, que lindo. Foi um presente divino, tá? Conhecer vocês. E não vai apresentar, né? Eu acho que vai.